Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Justiça, na Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal. A pandemia do novo coronavírus provocou uma mudança brutal na rotina das famílias brasileiras. Para os pais separados, os impactos podem ser ainda mais visíveis. Com o distanciamento social, por exemplo, a guarda compartilhada foi diretamente afetada. Afinal, como cumprir a quarentena e manter a convivência da criança com os pais em dias alternados? A crise econômica e o desemprego também podem provocar a suspensão do pagamento da pensão alimentícia. Em meio a conflitos familiares, alienação parental, disputa pela guarda, o especial Coronavírus de hoje apresenta os desafios para o direito de família diante das novas demandas provocadas pela Covid-19. Para falar sobre essas e outras questões, a nossa convidada de hoje, Silvia Felipe Marzagão, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, de São Paulo, a quem eu agradeço, antes de mais nada, pela presença conosco aqui via Skype para falarmos sobre o tema. Muito boa tarde, professora. Boa tarde, Cadu. Eu que agradeço a todos e todas pela oitiva e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E esse é um tema que ele é bastante interessante, porque é como aprendemos na faculdade, tudo é direito. E no que se refere à família, uma situação como essa tem afetado muito a própria questão social que se estende para além da família. Nesse sentido, quais são as principais mudanças que nós podemos verificar no direito de família? Houve mudanças no direito de família em função dessa situação excepcional? Cadu, realmente, assim, a excepcionalidade da situação como um todo e a novidade, ninguém tem muita resposta para o que está acontecendo, para os próximos passos, como as coisas se estabelecerão daqui para frente, especialmente não só nas questões jurídicas, mas na questão de saúde pública, de economia, enfim. Então, todos esses reflexos, eles acabam aparecendo no núcleo principal da sociedade, que é a própria família, né? Então, as famílias estão, sim, sofrendo impactos consideráveis que terão reflexos no direito das famílias, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem como principais pontos que estão sendo tratados as questões afetas à guarda e regulamentação de convivência de filhos, as questões dos alimentos e eventuais revisões das pensões que estão em vigor hoje, e mesmo a questão pandêmica, que a gente já tem uma epidemia dentro da pandemia, que é da violência contra a mulher e contra as crianças, eventualmente nos lares, que também tem aflorado aí no tempo de pandemia, de quarentena, em que as pessoas estão confinadas. Nós temos algumas movimentações já da academia, dos advogados, dos juízes, a própria organização do judiciário, que precisou ser a toque de caixa para que a gente não parasse completamente. Enfim, temos um impacto grande em todas as áreas que diz respeito ao direito das famílias. O que, no primeiro momento, mais impacta realmente as pessoas são as condições relativas às questões de guarda e convivência, né? Como é que a gente vai conseguir equacionar a convivência dos filhos com os pais que não vivem juntos e a necessidade de quarentena ou de isolamento social? Como é que a gente vai salvaguardar as relações de vínculo, de afeto, eventualmente com avós, por exemplo, em relação ao momento em que as crianças são, ao que se sabe até agora, uma possibilidade de transmissão grande da doença e que os idosos precisam ficar mais isolados. Então, a gente tem uma série de questionamentos nesse sentido e que vão ter que ter respostas agora, que o judiciário está dando aos poucos, até porque ninguém ainda sabe muito bem, está todo mundo meio tateando as situações, e são situações novas que precisam ser tratadas agora diante desse quadro pandêmico. Professora, vamos fatiar alguns desses temas e começando exatamente com o que já foi abordado pela professora, que é com relação à questão da guarda compartilhada. Como é que fica, particularmente nos casos de casais separados, embora tenhamos diversos perfis de família hoje em dia, nesses casos, como é que fica, como é que está se administrando do ponto de vista do direito essa questão da guarda compartilhada? Claro, deixa eu só fazer, antes de explicar a situação especificamente com relação à pandemia, só fazer um esclarecimento que o fato da guarda ser compartilhada, não necessariamente a gente fala numa convivência com tempo compartilhado em iguais proporções, e nem necessariamente com uma convivência que alterne as residências, que é a principal preocupação que a gente tem hoje por conta da história do coronavírus, que é o próprio trânsito das crianças, se isso eventualmente poderia ou não agravar a situação, causar risco às crianças,
crianças, enfim. Há dois posicionamentos com relação a isso. Há quem entenda que o ideal seria realmente suspender a convivência, se ela for feita necessitando dessa transferência entre residências, enfim, que a criança tenha que se deslocar. E há outra corrente que sustenta que a gente conseguindo equacionar a segurança da criança, a segurança das famílias, eventualmente de idosos que vivam junto com aquela família, faça o possível para manter o regime de convivência válido. O que a gente precisa pensar é assim, nos países europeus, por exemplo, que estão, vamos dizer, um passo à frente do que está acontecendo com a gente aqui, em que o isolamento social foi decretado, então é proibido sair de casa, exceto em situações excepcionais. O que se tomou como conduta na Itália, na Espanha e na França foi no sentido de que há flexibilização para que os pais saiam de casa para retirar as crianças para o convívio previsto em decisão judicial ou em acordo judicial. Então essa foi a postura que foi essencialmente tomada nos países europeus, mantendo e privilegiando esse convívio, e que é aqui a qual eu me filio, que eu imagino que se você conseguir salvaguardar a criança, é melhor que sim você consiga manter o convívio rígido, não só pelo convívio em si, pelo direito de que antigamente a gente tratava como visita, né? Não é visita, é convivência, mas não é só pelo convívio em si, mas também pela responsabilidade parental de cuidado, porque a criança demanda cuidados, estando em casa, ela demanda cuidados com a alimentação, com a rotina diária, com a escola, que agora está sendo online, que também é uma novidade para todo mundo. Então, você fazer essa suspensão meio que automática, estamos numa pandemia, a criança não pode ser levada ou trazida para outro lugar, vamos suspender. Você necessariamente vai sobrecarregar os cuidados também para um dos lados. Então, além da gente ter essa questão relativa ao próprio vínculo em si, a manutenção de convivência, o pai ou a mãe querer estar junto do filho, o direito do filho de estar junto com esse pai e com essa mãe, a gente também tem essa situação relativa ao próprio cuidado. Então, isso é algo que precisa ser sopesado. Não há uma resposta pronta. Claro que a gente tem, por exemplo, casos de pais que estão na linha de frente do Covid, então médicos, intensivistas, enfermeiros, que teriam, em tese, um risco maior de contágio, casos de pais idosos. Então, a gente vai ter que realmente analisar cada caso, mas eu fico muito receosa com generalizações. Aí, necessariamente, a gente vai ter que tirar a criança do convívio, porque é perigoso que ela vá e volte, e é melhor que a gente suspenda esse regime de convivência. Eu fico realmente receosa com esse tipo de generalização. Acho que não é o mais acertado. Professora, eu justamente diante disso e dessa comparação que foi feita com relação ao que está sendo feito em países europeus, nós temos um acompanhamento que está sendo feito em termos globais das realidades de cada país e das medidas que estão sendo tomadas. Nós estaríamos testemunhando aqui, particularizando em relação ao direito de família, uma espécie de direito vivo. É muito difícil se fazer uma elaboração, por exemplo, de uma legislação nova diante da velocidade desses acontecimentos. Estamos acompanhando uma espécie de formatação de um direito consuetudinário. Eu estou sendo meio filosófico aqui, tomando cuidado com isso. No sentido de não ficar restrito à letra da lei, mas se verificar as situações reais, e no caso específico desse transporte, por exemplo, se verificar a situação da segurança, o que já era previsto da lei e uma tentativa de utilização de bom senso em comparação com outros países, por exemplo, é isso que estaria acontecendo, de certa forma? Cadu, a gente já tem um pouco isso no direito de família, dessa aplicação caso a caso, que é inclusive uma certa crítica com relação a isso, porque nós não temos parâmetros nas decisões judiciais, até porque é muito difícil ter parâmetros em decisões. O universo familiar, especialmente no conflito, é um universo muito particular. Então, cada família é de uma forma. Há projetos legislativos hoje, um projeto em especial, 1627, que está em trâmite no Senado, para que se façam algumas alterações pontuais e temporárias com relação à questão da pandemia e da aplicação dos direitos de família nas questões pandêmicas, especialmente com relação à questão da convivência, com relação à questão da guarda, há divergência com relação à aplicação e a necessidade dessa legislação, porque a gente já tem um conjunto de normas e de meios, instrumentos jurídicos para lidar com essa situação, mas quem defende que se legisle, que traga uma legislação temporária, justamente fala no sentido de que a gente consiga estabelecer parâmetros mínimos para atravessar esse momento de pandemia. Eu concordo com você que sim, a questão do bom senso ela é primordial, só que se as pessoas tivessem bom senso, a gente não precisaria recorrer à justiça, porque os ajustes poderiam ser feitos
internamente, né? Só entre as famílias, enfim, entre os pais, entre os avós. Infelizmente, na prática familiarista, a gente se depara muito com essa necessidade de intervenção estatal. Agora, o que a gente precisa pensar é que linha de intervenção que a gente vai ter. O judiciário vai ter uma linha que pense de uma forma um pouco mais retrógrada, porque quando você fala vamos suspender efetivamente o convívio, imediatamente, num país em que a gente tem 70% de guardas unilaterais maternas e em guardas que são compartilhadas, quase que 90% dos compartilhamentos, a residência fixa é a da mãe, a gente está falando, a gente atribui o cuidado exclusivamente à mãe. E isso me parece um retrocesso, especialmente no momento, e especialmente diante do fato de que nós estamos há muitos anos lutando por uma parentalidade responsável, por uma coparentalidade realmente rígida, para que a gente perca esse caráter de que se tem um genitor, que é a mãe, que é mais do que o outro, que seria um espectador. Então, essa intervenção ela precisa ser pontual, quando de fato necessária, e precisa levar em consideração toda a construção que a gente tem como sociedade. Então, se eu fizer uma suspensão que necessariamente não permita que o pai, que a regra basicamente, né, acaba sendo esse que vai conviver com a criança, não vai estar com ela, eu preciso fazer isso por um período estabelecido. Então, no ápice dessa pandemia, quanto tempo vai isso viver? Eu vou estabelecer por 30 dias. Mas digamos que em 30 dias não foi superado ainda esse momento crítico. Então, eu posso suspender por mais um período pré-estabelecido, até para que a gente consiga ter norte de como vai retomar o convívio que se tinha antes e como vai se eventualmente adaptar à nova realidade. O que a gente tem sugerido eventualmente para os clientes e que tem funcionado é a utilização do regime de férias que a gente tem hoje. Porque, por exemplo, a grande maioria dos pais que acordam, ou mesmo por decisão judicial, tem direito a passar metade do período de férias, de 30 dias que a gente equaciona normalmente, com a criança. Então, 15 dias com um, 15 dias com outro. Se nesse momento pandêmico a gente estabelecer que a criança vai passar o período como se fosse de férias, fazendo as atividades escolares tanto na casa de um quanto na casa de outro, a gente quebra esse trânsito da criança em apenas 2 vezes no mês. Então, você reduz significativamente o eventual risco de contágio que você teria nesse trânsito. E é claro que, assim, a gente tem que pensar numa realidade brasileira, que é continental. Então, a gente está falando de pessoas com as mais variadas condições financeiras, com as mais variadas possibilidades de transporte ou não transporte, de gente que mora perto, de gente que mora longe. A gente tem a situação de pessoas que moram em estados diferentes. Há alguns convívios que, de fato, vão ficar inviabilizados pela própria situação, né? Não tem como você hoje... um pai que fazia de 15 em 15 dias um bate-volta no Rio de Janeiro para ver a criança, não tem essa mesma condição hoje de fazer, ou trazia a criança com uma certa frequência para São Paulo, porque morava em outro estado, talvez terá que fazer algumas adaptações. Mas o que eu prego é que a gente precisa sempre pensar com o que vinha se conseguindo de progresso, especialmente nessa questão da parentalidade responsável, da coparentalidade responsável e da participação efetiva dos pais na vida das crianças. Professora, nós temos algumas perguntas que foram encaminhadas, foram gravadas aqui pela nossa equipe. Nós temos agora exatamente a pergunta do estudante França de Freitas. Vamos ouvir. Quando os pais são separados e vivem em cidades diferentes, como que vai ser coordenada a visita familiar nesse tempo de isolamento? Professora. Então, casos de pais separados que vivem em cidades diferentes, eu tinha acabado de falar com relação a isso, a gente vai ter uma dificuldade, especialmente se for necessário o uso de transporte aéreo. Cidades contíguas em que vá fazer de carro, por exemplo, na Europa foi permitido, mesmo que houvesse mudança de municípios, o que se seguiu lá foi nesse sentido. Eu também não vejo problema, especialmente se for fazer com um transporte seguro e todos os cuidados forem seguidos. Mas se for necessário o transporte aéreo, talvez o contato físico fique realmente prejudicado, ao menos nesse momento mais sério da epidemia, digamos assim. O que pode e deve ser flexibilizado e viabilizado é o contato virtual. Ainda que não haja possibilidade de fazer o contato
com telefone, por exemplo. A gente pode pensar, eventualmente, com videoconferência, por exemplo. O telefone é uma alternativa antiga e que funciona. É claro que isso é para um momento pontual, jamais vai substituir o contato, especialmente com crianças pequenas, que querem estar próximas dos pais, que precisam do toque, que precisam do cuidado físico, até para se sentirem queridas e amadas. Não dá para a gente substituir um convívio. Não é tão simples dizer, convive pelo telefone, porque, obviamente, não é a mesma coisa. Professora, embora o direito, de uma maneira geral, ele já suscite paixões em qualquer dos seus ramos, no caso do direito de família, isso é mais forte ainda, é especial, é um ramo do direito que, normalmente, quem milita nele já é exatamente apaixonado e, às vezes, tem até problemas justamente pelas fortes emoções que as questões de família acabam suscitando. Nesse momento de crise e medo, isso, pelo que se tem observado, isso tem aumentado, isso tem acontecido mais? Eu sempre digo em todas as minhas falas, em palestras, e mesmo com os clientes, nós como advogados temos uma responsabilidade, não só os advogados, mas os juízes, os promotores, os doutrinadores, nós temos uma responsabilidade social extremamente importante. E nesse momento em que está todo mundo um pouco perdido, ninguém sabe exatamente que linha seguir, que área seguir, como as coisas serão resolvidas, é importante que nós, como profissionais e operadores do direito, façamos essa triagem, digamos assim, porque muito do conflito depende da postura do advogado. Não tenho dúvida com relação a isso. O advogado é um jargão na nossa área, é o primeiro juiz da causa, é ele quem vai trazer para o cliente as expectativas, as realidades, o que você pode esperar do judiciário, o que você pode esperar de um processo judicial, o que o processo judicial vai ocasionar nos seus filhos. Acho que isso é uma coisa que precisa ser explicado, que é um impacto que muitas vezes a pessoa não tem. Ela acha que a criança está alheia àquela situação e, na verdade, ela é a principal envolvida. Então, as paixões, sim, elas ficam mais exageradas, especialmente pela novidade do assunto e porque as pessoas querem conhecer o tema e se aprofundar e ter possibilidade de ser criativo e resolver as situações, né? Acho que a gente que trabalha na área tem a maior ânsia como é que eu vou conseguir solucionar esses problemas que estão surgindo. E diante dessa postura, muitas vezes, se você já tem uma situação, uma falta de comprometimento até com essa sua função social e pensa especificamente na situação como um trabalho, acaba aumentando a beligerância, aumentando o conflito, que é tudo que a gente não precisa nesse momento de pandemia. Professora, pensão alimentícia. Nós sempre já é um dos temas que geralmente chamam muito a atenção em todos os tribunais no direito de família. Considerando a situação que tem acontecido na área econômica, qual o impacto disso, particularmente na situação de uma pessoa que esteja desempregada? O que está acontecendo na hora em função da Covid-19 nesse tópico especificamente? Cadu, o que está acontecendo realmente é muito sério com relação à questão econômica. Nós estamos esperando uma recessão, todos estamos esperando uma recessão mundial, acredito que nunca vista com tamanha proporção. O que eu preciso dizer com relação a isso? A gente, quando fala de alimentos, necessariamente a gente fala de dois pilares básicos, que são as necessidades de quem está recebendo e as possibilidades de quem está pagando. O que nós temos percebido nesse momento é que também, no mesmo sentido da generalização da questão da guarda, tem havido uma generalização no sentido de que todos necessariamente perderão receita e necessariamente não poderão mais pagar a pensão alimentícia que estavam comprometidos por acordo, por decisão judicial. Claro, e é evidente que ajustes vão precisar ser feitos, até porque quando a gente fala num divórcio em si, a gente já faz ajustes na realidade financeira da família. Então, a gente tinha duas pessoas que viviam juntas, uma realidade específica, duas rendas, eventualmente, que era uma casa única e que foi desmembrada em dois outros ambientes com as mesmas rendas e com gastos maiores. Então, a gente já tem um decréscimo de padrão, um decréscimo às vezes de custeio, de ter necessidade de cortar algumas despesas que já ocorre naturalmente por conta das rupturas. Quando a gente fala em fixação de alimentos, a gente não tem muita margem, muito embora o senso comum pense que os alimentos são uma vantagem para quem recebe, né? A gente ouve muito falar assim de forma bem generalizada e sexista, ela tem filhos para ganhar pensão, como se realmente isso fosse algo que acontecesse na prática, como se os alimentos refletissem eventualmente, especialmente nas camadas mais pobres, o custo da criança. Muitas vezes a participação dos alimentos é muito menor do que de fato a criança custa. A gente precisa ter muita cautela, especialmente nesse momento, para que não haja uma
generalização da situação, então está todo mundo numa situação difícil, vamos reduzir ou exonerar as pensões alimentícias, porque há um vulnerável na história. Quem recebe alimentos precisa daquilo para sobreviver. Então, é importante sim, vai haver e há de haver, porque vai ser necessário, vão ser necessárias revisões em pensões, vão ser necessários ajustes em pagamentos, mas isso precisa ser feito com parcimônia, isso precisa ser feito, mais uma vez, como a gente falou lá no início, analisando as realidades daquela família especificamente. O desemprego, por si só, não é situação para que justifique a ausência de pagamento de pensão alimentícia. Então, se a pessoa tem algum outro tipo de renda, por exemplo, esses auxílios que estão sendo concedidos pelo governo federal, aquilo pode, de alguma forma, viabilizar parte de um pagamento de uma pensão, ou algum tipo de reserva que possa ser utilizada nesse momento para fazer frente às despesas da criança ou do cônjuge, enfim, para quem você presta alimentos, é preciso que tenha... Não seja algo automático, isso que eu quero dizer, isso que precisa ficar bem claro. Não é, estamos em pandemia, vamos rever ou exonerar as pensões, porque não é assim que funciona. Vamos para outro tema delicado. E a minha pergunta é exatamente se a Covid-19 ela levou a um recrudescimento da chamada alienação parental. Sim, Cadu, é um ambiente muito fértil para o alienador, né? Assim, a gente tem agora uma desculpa, digamos, perfeita para impedir o convívio, né? Então, a gente percebe que os movimentos de alienação, eles acontecem há muito tempo. Isso teve um nome, talvez há menos tempo, mas há muito tempo a gente se depara com essas características de pessoas que querem realmente aniquilar a vida do outro genitor, da convivência da vida da criança, e a gente está num terreno muito fértil para isso, porque se tem a desculpa perfeita, ele não quer, ele não pode ver, ou ela não pode ver o pai porque não pode sair de casa. Ou mesmo com a utilização de um meio virtual, digamos que a gente consiga que o juiz determine uma suspensão de convivência. E se tem, não, então agora vai ter que fazer pelo meio virtual. Ele não quer falar pelo meio virtual. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado e por isso que eu digo que sempre as suspensões precisam ser por um tempo pré-estabelecido, se forem realmente caso em que não há como privilegiar a convivência de outra forma, então alternando para férias, alternando para ou mesmo eventualmente uma visita muito pequenininha, o bebê dentro da casa da mãe, enfim, mas o rompimento dos convívios pode sim fomentar a alienação parental. O principal remédio, digamos assim, contra a alienação é o convívio com o alienador, com o alienado. Quem está sendo extirpado da vida da criança, quanto mais convívio tiver com a criança, menos chances tem da alienação se perfilhar. Então, a gente tem um risco grande disso aumentar agora. Professora, temos mais uma pergunta, dessa vez da nossa telespectadora Carla Ariane. Eu gostaria de saber o que fazer se a pensão alimentícia da criança não for paga. Pode falar, professora. Conseguiu ouvir bem? Eu ouvi só se a pensão não for paga. Isso, o que é que pode ser feito? O que a gente faz um cumprimento de sentença, mas é que a gente chama de execução, vamos dizer assim, de uma forma mais simples de dizer, é um processo judicial que vai forçar ao pagamento. A gente tem hoje um complicador nessa situação, porque o grande impulsionador dos pagamentos, até não só dos atrasados, mas de manter a pensão alimentícia em dia, é o risco da prisão civil por não pagamento. E em razão da pandemia e da impossibilidade de manter encarceradas as pessoas por conta do vírus, agora as prisões foram suspensas, ao menos neste momento elas foram transformadas em prisão domiciliar. O que se tem discutido entre os acadêmicos, enfim, entre os operadores do direito de família, é a efetividade dessa prisão domiciliar, especialmente no momento em que todo mundo está meio que confinado dentro de casa. Então, é preciso cobrar essa dívida, então, se a pessoa, pelo rito da prisão, a prisão será domiciliar, ou, eventualmente, se tem algum patrimônio com a penhora desses bens. Mas a gente tem, sim, um dificultador agora, que é a impossibilidade de prisão, e que estamos todos tentando pensar em alternativas para fazer com que se efetive de maneira mais eficaz a cobrança desses atrasados. A adoção também está se tornando um desafio diante dessa crise? Sem dúvidas, Cadu. A adoção, a gente tem dois cenários, né? O processo de adoção, ele é um processo já
não vou dizer complicado, não é a palavra exata, mas é um processo muito cuidadoso, vamos dizer assim. Então, ele tem 2 etapas distintas, uma primeira etapa de habilitação, em que os pais são selecionados para aquela função de adotar, e uma segunda etapa que é efetivamente da entrega da criança e da vinculação da criança com aquela família. Nesse momento, os processos novos ficam mais dificultados, e especialmente porque essa primeira fase, ela precisa de assistente social fazendo perícia, de psicólogo fazendo perícia, e nesse momento em que o judiciário está fechado, está todo mundo trabalhando no sistema de home office, que não é recomendada a ida de ninguém à casa de ninguém, esses processos novos vão ficar prejudicados, especialmente nesse momento mais severo da pandemia. O que a gente tem visto em processos que são já em andamento e que já estão, por exemplo, em fase em que a criança já está se aproximando dos adotantes, um adiantamento dessas decisões para desabrigar as crianças. A gente tem hoje no Brasil quase 35 mil crianças brasileiros entre 0 e 18 anos abrigados. Então, é uma preocupação muito grande que se tem com relação a isso, especialmente porque o ambiente do abrigo, ele é um ambiente que propicia um contágio maior, são muitas pessoas juntas, eventualmente num espaço mais reduzido. Então, o que se tem visto é uma certa aceleração, que também precisa ser muito cuidadosa, desses processos que já estão em andamento. Então, para que se faça um período... Se a adaptação inicial foi deferida em 4 finais de semana, por exemplo, foi ampliada, em vez de ficar o final de semana, já fica o período as semanas contínuas com a criança, de forma a conseguir que se acelere um pouco isso. Só que eu preciso só deixar um recado muito claro com relação à adoção, que a gente precisa encarar a adoção como um projeto de parentalidade. Quem está adotando uma criança não está fazendo caridade, está fazendo um projeto de ser pai ou mãe daquela criança. Então, não pode ser algo assim, nossa, eu estou aqui sozinho em casa, nessa pandemia, nessa loucura, então eu vou adotar alguém para fazer uma caridade. Isso não é ao que o processo se propõe. Então, é algo que os cuidados do judiciário existem e vão continuar existindo e devem continuar existindo, porque o Estado chancelar a entrega de uma criança a alguém para que essa pessoa o tome como filho é uma decisão muito severa, muito pesada. Então, ela precisa realmente ter respaldo técnico, ela precisa ter respaldo real para que a gente não se depare depois com casos de devoluções de crianças, enfim. Então, a gente tem essa dificuldade. No mês de março, já teve uma queda aqui no Tribunal de São Paulo significativa dos pedidos de adoção, por conta até dessas dificuldades todas que a gente está vivenciando no próprio judiciário. Mais uma pergunta, muitas pessoas estão com dúvidas exatamente sobre esse tema, a adoção. Quem manda a pergunta agora é o Breno Vieira. Minha dúvida é em relação à adoção. Eu gostaria de saber se as pessoas que ainda não estão cadastradas na fila de adoção, elas podem dar entrada nos papéis durante a quarentena? Breno, a nossa dificuldade agora vai ser realmente estar no fórum, porque esse processo de habilitação inicial, que é para você estar no cadastro de adoção, ela é feita com esses procedimentos todos, eventualmente até com audiência, com a auditiva por assistente social, por psicólogo. Neste momento especificamente, a gente não tem condição de fazer, porque não tem esse tipo de trabalho sendo prestado, né? Quando retomar a atividade física do fórum, o processo de habilitação vai poder ser iniciado, tendo essas limitações, porque eventualmente se tenha um trabalho com menos tempo, com alguns dias específicos, mas isso sim tem essa dificuldade prática mesmo pelo fato de que o fórum não está funcionando fisicamente. Fazendo uma observação, quando falamos de direito de família, é sempre bom lembrar que se, por um lado, a criança tem assegurado pela Constituição o direito à convivência familiar, especialmente com seus pais, por outro, cabe a ambos os pais e ao Estado e à sociedade preservar a saúde das crianças com absoluta prioridade. Quando não há acordo, quem dará a palavra final é o Poder Judiciário. Mas para evitar litígios, o diálogo, a conciliação são sempre as melhores escolhas. Embora que, como bem a professora nos disse agora há pouco, adorei essa colocação, se tivesse mais bom senso, talvez, em nossa sociedade, as demandas judiciais talvez fossem menores. Doutora, eu tinha mais perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Justiça. Queria agradecer muito a sua participação, as observações absolutamente pertinentes que foram feitas. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Justiça. Cadu, eu que agradeço. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado.
E ficamos aqui com esta edição do Coronavírus. A TV Justiça continua acompanhando a pandemia da coronavirose, a pandemia da Covid-19 e todas as informações sendo passadas para você. Fique agora com a nossa programação normal e continue conosco aqui na TV Justiça.